Gênesis capítulo de número 1. Nós temos aí 31 versículos. Para você que o leu, a leitura começou exatamente assim. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso que se segue vai dizer: Verá haaretz hayetá tohu vavohu, veru asher al penei terrom, verua Elohim merareft al penei Hamaim. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E aí o interessante que no meio do caos, que é o que o texto diz, Hayetá, Torro, Pavorro, que no meio do caos, você vai ver como Deus começa a organizar as coisas. O verso 3 diz, Vaiomer Elohim, Iri Or, Vairi Or. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A partir da palavra do Eterno, começa o processo da organização naquilo que ele inicia dentro de uma criação de forma progressiva. No princípio criou Deus os céus e a terra. Fica como uma espécie de um cabeçário e em seguida começa a exposição do texto, explicando, ou começa a mostrar, aliás, esse processo de criação como se dá. Ele é de uma forma progressiva. Isso você vê quando aparece primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e aí no sétimo descansa. Essa sucessão de dias mostra exatamente a forma progressiva em que tudo é criar. Importante é que nós entendamos que quando ele começa esse processo de criação, era como se tudo estivesse entrelaçado, estivesse tudo misturado. Havia terra, água, firmamento, que depois passou a ser chamado de céus, estava tudo unido em um só. Isso você vê logo a partir do verso 4 e 5. E quando ele começa esse processo de separação, ele está organizando. E é porque está tudo unido em uma coisa só, entre terra, águas e o firmamento. Está tudo unido em uma coisa só, está tudo ajuntado dentro de uma abobada só. É por isso que o termo que surge aí do Hayetá, Torro, Vavorro, que havia um caos, era por causa dessa mistura de todos esses elementos, porque Deus está apenas criando, e é de forma progressiva. E agora ele vai começar a organizar. É engraçado, porque na Europa surgiu um homem que foi considerado o pai da sociologia moderna, chamado Auguste Comte, conhecido como o cara que desenvolveu ou que trouxe a ideia do positivismo. E Auguste Comte dizia que para que houvesse progresso tinha que haver primeiro ordem. Mas a Bíblia nos mostra que para que haja ordem, primeiro tem que haver caos. Então, você vai ver no verso 2, a terra está um caos, mas Deus dá ordem, a partir do verso 3, Vaiomer Elohim, e disse Deus. E quando ele fala, o caos começa a receber ordem, organização. E aí o progresso, ele surge exatamente quando você vê no capítulo de número 1, o verso de número 4, no primeiro dia surge a luz, no segundo dia você vê a separação das águas e o firmamento, no terceiro dia, separação das águas e da terra. A partir do quarto dia, e ainda no terceiro dia, começa a surgir a vegetação. No quarto dia, você vai ver o sol, a lua, os luminares, porque por causa da vegetação, precisa-se da fotossíntese. Então, por isso que os luminares vai surgir logo na subsequência, em que Deus está organizando tudo.
O capítulo de número 5, você vai ver a relva crescendo e você vai ver a sua primeira forma de criação, no caso, os seres marinhos e as aves nos céus e os animais sobre a terra. E aí, quando chega no sexto dia, Deus cria o homem, Adam e Rav, Adão e Eva. O verso de número 26 vai dizer, e o 27, que Deus os fez à sua imagem e semelhança. A palavra imagem aqui é demut e tselem, semelhança. Agora, o que nós precisamos entender? Se nós fôssemos entrar profundamente dentro deste capítulo, o que não faremos, é só uma síntese. No nosso curso de teologia, lá sim, nós entramos de forma mais profunda dentro dessas questões aqui do livro do Gênesis, do capítulo 1, que aqui tem assunto para você dialogar por anos e não vai esgotar o nível e a quantidade de informação dele nesse capítulo. Por exemplo, existe 7 tipos de ideias, de pensamentos teológicos sobre esses 7 dias. Alguns acreditam que são 7 dias literais, 7 dias de 24 horas. Mas será que é isso mesmo? Outros acreditam que são 7 eras, 7 tempos, não sendo cronometrado como 24 horas. O que gera uma pequena contradição aí, porque fala de tarde e manhã. Entra uma outra questão, é que no primeiro dia foi criada a luz, mas de que luz está se referindo? Já que só no quarto dia surge o sol, a lua e os demais luminares. Então, que luz é essa do primeiro dia? Não pode ser Jesus que foi criado aqui, como já afirmou alguns, porque Jesus não é um ser criado, ele é criador. Lá em João capítulo 1 diz que no princípio ele estava lá e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é criador e não criatura. Se ele fosse criatura, a morte dele na cruz do Calvário seria duvidosa. Como que uma criatura poderia purificar e libertar outras? Como que uma criatura poderia resgatar o homem caído? Como que uma criatura teria o poder de redimir a todos e trazer a adoção para filhos de Deus? Como que uma criatura poderia resolver o problema do pecado? Logo, Jesus não era uma criatura, ele não é um ser criado, ele é o filho gerado, quando ele veio na Terra quase 2000 anos atrás, filho de Miriam, ou Maria, como é conhecido por nós, Yosef e Miriam, José e Maria, quando ele nasceu ali. Mas na eternidade, inclusive aqui em Gênesis 1, ele já estava, ele é Deus, ele está no processo da criação. Então, existem muitas ideias sobre esses 7 dias, se são literais ou não. Nós não vamos entrar aqui nessa questão, mas nós só queremos dizer que nesses 7 dias, como descrito aqui, Deus de forma ordeira, ele começa a criar a fauna, a flora, ele cria o universo, ele organiza tudo a partir de um caos, onde tudo estava misturado. O verso 4 e o 5 vai dizer que ele fez separação entre águas que estava acima do firmamento e abaixo do firmamento. O firmamento ele chamou de céus, mostrando que tinha águas acima, e a porção seca ele chamou terra, e a úmida ele chamou de água. É engraçado que um dia a ciência disse que o mundo ele foi um único continente, banhado por um único oceano chamado Pantalassa. Se isso for comprovado como verdade, a Bíblia já mostra que no início era um único continente, era tudo banhado por águas, até que Deus começa a separação e organizar todas as coisas. Mas para finalizarmos esse vídeo, a coisa interessante aqui está no verso do número 26, 27 e 28, onde Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança, que é Selem e Demut. Agora, o que é ser imagem e semelhança? Imagem aqui não é aspecto físico, não é aparência física. Do contrário, se fosse aparência física, por exemplo, de rosto, não seria Selem e Demut, seria Panim, que se refere a aspecto físico, aparência. Mas aqui Deus fez a imagem, Selem, e semelhança, Demut. Nós somos a imagem de Deus primeiro, porque nós somos espírito. Deus fez o homem corpo,
alma e espírito. Aqui não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Foi quando Deus sopra nas narinas do barro, dos elementos que ele traz da terra, da água, das rochas, porque ele, para formar o homem, ele traz ele de todos esses elementos. Isso está comprovado na tabela periódica, onde todos os elementos químicos compostos na tabela periódica fazem parte do nosso corpo: ferro, manganês, alumínio, hidrogênio, oxigênio, tudo que está presente na terra, no ar, na água. Então, Deus, ele reúne todos esses componentes para formar a primeira parte, que nós chamamos de a matéria, o corpo. Dentro dele, ele faz o espírito. Por isso que o homem é a imagem de Deus, porque ele é espírito. Segundo, o homem é a imagem de Deus porque ele é um ser racional. Ele é chamado de coroa da criação de Deus. Ele está acima da fauna e da flora, de tudo que foi criado. Por quê? Porque o homem foi criado com a capacidade, é o único ser com a capacidade de raciocinar. Assim como Deus pensa, Isaías 55 diz: meus pensamentos não são como os vossos. Os meus, disse Deus, são maiores do que os vossos. Mas ele está dizendo com isso, assim como Deus pensa, nós pensamos. Por quê? Porque nós somos a sua imagem. Então o homem é a imagem de Deus porque é um espírito. Se é um espírito, ele é indestrutível, não morre. O espírito é imortal. O homem, ele é a imagem de Deus porque ele é um ser racional, ele pensa, ele tem habilidades cognitivas para solucionar problemas, para ter ideias, para inventar projetos, para criar coisas grandes. Assim como Deus teve a ideia de fazer a arca para Noé, deu a planta da arca para Noé, a arca da aliança, o tabernáculo, a planta do templo de Salomão. Deus teve tantas ideias maravilhosas. Deus nos dá a capacidade de termos ideias também. E nós somos a semelhança de Deus, demut, porque nós somos chamados para dominar, fomos chamados para governar. É isso que está no verso 28. Deus diz: domine e governe sobre tudo. Ou seja, você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você entende que você é espírito, quando você entende que você é um ser racional, com capacidades cognitivas, habilidades para pensar, criar coisas, resolver problemas, e quando você domina e governa sobre tudo que está nesta terra. Deus te chamou para governar. Então faça isso na empresa onde você atua como parceiro ou como empregador, na vida, na igreja onde você faz parte, onde você lidera um grupo. Seja líder, governe. Quem não governa na família, quem não governa dentro da empresa, quem não governa algo dentro da igreja, pelo menos tem que ser gestor do próprio eu. Governar as suas emoções, de sorte que você pense antes de falar, ao invés de falar para depois pensar nas catástrofes que você causa na forma que você se pronuncia. Lembre-se, Deus te deu domínio próprio. É a habilidade de dominar as suas emoções. Deus te fez para o domínio, para o governo. E aqui nós terminamos essa síntese do Gênesis, capítulo 1. Próximo capítulo, eu espero você aqui no Clube da Sabedoria Bíblica. Deus te abençoe.